Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Fluminense 2-0 sobre o Bahia, e o tricolor está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Canóbio de pênalti fez o primeiro e Thiago Silva, o monstro, no final da partida decidiu num golaço de cabeça e classificou aí o tricolor para a próxima fase. Vamos trazer aí o Pedro Ivo, o Rodrigo Bueno, debatendo aí a vitória do Flusão, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fluminense, tudo do tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo, vamos reagir e logo depois eu trago notícias atualizadas do Fluminense. Segundos. Não faça gracinha, você vai tirar o foco. Ontem aqui, 47. Eu tô 47 minutos esperando você falar o que aconteceu com o Bahia, favoritaço ao título da Copa do Brasil. 2 minutos pra você falar o que aconteceu. Já que cara garantiu. Se quiser, 2, 20. O Bahia não tem um monstro. Cronometrei. Ele tem um mito, que é o Rogério Ceni, que hoje não joga, ele treina. Aliás, um mito que jamais conquistou a Copa do Brasil, então ele tem o fantasma. O Rogério Ceni carrega o fantasma, o trauma rolando tempo da aí. Copa do Brasil. É o título que falta pra ele, ele tinha chance agora como treinador. Venceu o primeiro jogo por 1-0 e o time não jogou bem, o Fluminense merecia a melhor sorte. Então o Fluminense é um jogo de 180 minutos, eu aprendi isso com o Prats. Muito obrigado. O duelo de mata-mata é um jogo de 180 minutos e o Fluminense foi o melhor, mereceu e tem um monstro. Porque quando o Fluminense tem Thiago Silva, mostrou isso inclusive no Mundial, na Copa Mundial de Clubes. O Bahia não jogou, cara. O Fluminense é capaz de ganhar de times europeus e tudo mais. Quando não tem, ele fica um time mortal. E aí? Né? Então, com o Thiago Silva absolutamente decisivo, comandando a defesa, liderando, ele é um técnico em campo e ainda vai lá, ele desenhou uma jogada ensaiada de bola parada da classificação, ele fala, eu vim por trás, né? Todo mundo espera a bola cruzada na direção do gol, ele faz um movimento por trás. Isso é experiência. Isso é o cara que é um monstro. É o cara que conhece os atalhos. E o Bahia, lamentavelmente, perdeu a chance de ser o primeiro clube nordestino a ganhar a Sul-Americana. Ali já é um problema pro Rogério e companhia. E agora perdeu a chance de ganhar a sua inédita Copa do Brasil. Então ele ganhou o Baianão, ganhou o Nordestão, mas com o investimento do City, com o técnico Rogério, é quase que obrigação hoje. Ele é o malvadão do Nordeste e da Bahia. Hoje o Bahia ganhar o Baiano e ganhar a Copa do Nordeste é quase que obrigação, porque ele é o mais poderoso no momento, entendeu? E ele agora tem a obrigação de quê? De terminar no G4. Está com uma boa campanha no Brasileiro, mas para o Rogério não terminar o ano dizendo que foi uma M, o que ele falou lá? Foi uma M uma B? Né? Põe o Rogério, que ontem ele garantiu. Obrigação. Ele garantiu que o Bahia era Libertadores de forma direta. Você Parabéns, garantiu 1 que o minuto Bahia ia ser campeão da 52. Copa do Brasil. Põe aí o Rogério. Olha o que você faz com o cara do Bahia. Põe aí, porque você garantiu. Boa noite, Rogério aqui, Sidão Mário do Litoral News. Queria que você falasse um pouco do clima do vestiário com o jogo. Uma bosta, uma merda, cara, o clima do vestiário. Se for essa Quem você chegou a falar com Não, eles? não falei nada com ninguém. Não falei nada com ninguém. Ainda não reuni com os jogadores. Sincero. Eu acho assim. Você garantiu. Eu falei sobre sentimento, eu defendo o sentimento. E ele colocou pra fora o sentimento do vestiário. A pergunta, logo após a eliminação, qual é o clima no vestiário? Queria que ele falasse que não, tá uma maravilha, todo mundo se abraçando, celebrando. Ele retratou fielmente o que estava acontecendo no vestiário. O clima era esse. Mas claramente o senhor tá querendo tirar o peso da sua análise. Você cravou que o Bahia ia ser campeão. Mas eu já Até agora você não explicou. Cara, vocês querem botar nos erros do passado. Põe de novo. Vamos focar nos erros do futuro. Eu vou colocar de novo. Eu já errei. Agora eu vou errar pra frente. Olha o que eu vou fazer. Coloca de novo a reação do Rogério, porque ele viu o F-Show. Ele tava indo com o trabalho e com essa garantia que você falou. Vai ser campeão da Copa do Brasil. Aqui no F-Show várias vezes a gente escapa alguma palavra. Põe de novo, põe de novo. Como é que você fala? De baixo calão. Reage aí, Rogério. Vai. Põe aí, Boa noite, Rogério aqui, Sidão Mário do Litoral News. Queria que você falasse um pouco do clima do vestiário com o jogo. Uma bosta, uma merda, cara, o clima do vestiário. Se for essa Quem você chegou a falar com Não eles? falei nada com ninguém. Não falei nada com ninguém. Ainda não reuni com os jogadores. É isso.
E aí? O técnico, ele não pode ser... Tá vendo? E chegar lá e pegar um monte de estatística. Nós tivemos 2 chances, eles tiveram 3. Teve a posse de bola e tal. Ele falou, cara, o clima é... Você quer saber a verdade? Eu quero. Quer ser sincerão? Eu quero. Quando vem um técnico que fala a verdade e é sincero, a gente fica questionando. Não, eu achei legal. Eu não tô falando nada. Eu adoro. Qual é o poder de decisão pro Bahia? Isso, de novo. É um time que, com o Rogério Ceni, tem muita posse, gosta muito de ter o controle do jogo, nem sempre consegue. Ontem não teve. Mas não é efetivo. Não foi o Bahia assim, já foi fez Maracanã ontem, não. os melhores momentos do Bahia do Rogério Ceni, criou chances, situações e fazia pouco gol, pouco efetivo. Então, de fato, é um calcanhar de Aquiles. Né, pra quem não sabe, o Aquiles, que ele invadiu Troia, né, no cavalo de Troia, ele foi alvejado por uma flecha no calcanhar. Por isso é o calcanhar de Aquiles e tem o tendão de Aquiles. É importante Um dia eu posso contar contar essa história melhor. Mas então, o calcanhar de Aquiles do Bahia, do Rogério Ceni, tem sido realmente a efetividade. Às vezes produz, cria e não consegue converter em gols. Mas nesse confronto de 180 minutos, como diz o Prats, o Fluminense foi superior. O Fluminense foi o verdadeiro tricolor. Contar agora a história de Aquiles? Não, do Aquiles não dá tempo. Daqui a pouco o André Pereira vai se apresentar. Nós temos a Helena era gata. A Helena era uma mulher muito bonita que criou a disputa entre os gregos e os troianos. Já vai ter o André Pereira se apresentando no Palmeiras. E vamos valorizar o lado do Fluminense. Falando da pipocada, das coisas do Bahia, que estão falando de pipocada, e o Bubu já confirmou aí, falando que o Bahia tá faltando efetividade na hora de decidir, mas se tem alguém... O Fluminense foi melhor nos 180 minutos. Se tem alguém que lançou a flecha, esse negócio de Aquiles, pra mim são 2. Renato e Thiago Silva. O Thiago Silva... Ô, Pedro, precisamos falar do Thiago Silva. Torcedores maldosos falam que é porque o Soteldo não estava. Não, isso aí eu não quero corroborar isso. O Fluminense foi melhor nos 180 minutos. Silva, precisamos falar desse cara como é que canta a torcida do Fluminense? Thiago Silva é rei, jamais esquecerei. Edu, a questão é a seguinte, antes do gol da classificação, Thiago já fazia uma senhora partida. Sim. Isso aí é importante frisar. E a partida do Fluminense, ela não foi exatamente um primor, porque o Fluminense tem problemas. Ele é um time competitivo, ele é um time de Copas, ele é um time de momentos de mobilização, só que ele é um time também com problemas para transformar aquele estar no campo de ataque em fazer algo no campo de ataque, entendeu? O primeiro tempo não foi bom. O Lúcio Acosta entra no segundo tempo, faltava alguém ali para pensar, depois entra Keno. Ele inverte, né? Canobi troca de lado e tudo mais, o Fluminense começa a jogar mais, começa a chegar mais no segundo tempo. E aí parecia que você assistiu o jogo e tinha a sensação que o segundo gol ia sair. Porque o Fluminense tenta, desde o primeiro minuto, jogar. E o Bahia, que é o que me assusta, o Bahia ele vai contra tudo que ele defende de bola desde o início do ano. Porque o Bahia... Ontem, Rafael Prats, você debocha muito nos meus comentários. Jamais, estou acompanhando. Levantava a voz para falar do Bahia, eu falava que eu tinha uma desconfiança. Porque o Bahia, sempre que ele era chamado a momento de se provar, ele não se provava. E sempre que o Fluminense era chamado a momento de se provar, embora não fosse o melhor time, tecnicamente, ele se provava, como foi no Mundial, como tem sido no mata-mata. O Bahia falha na Libertadores em momentos agudos. O Bahia falha, não poderia falhar na repescagem sul-americana. Ali eu acho que é uma grande, digamos, mancha, uma baixa. Isso vai custar na temporada. E ontem, ele é chamado novamente a defender uma vantagem que ele construiu no jogo de ida e ele não entra em campo. Porque o Bahia tem um jeito de jogar hoje, o Rogério fala. Ontem, inclusive, acharam que o Bahia ia tentar ter a bola e controlar pela... Olha que apoteose. O Bahia se retrai, não é que o Fluminense entra amassando, não, o Bahia se retrai desde o início, não joga. Não concordo. Aí o Fluminense vai ficando confortável, entende o que tá faltando, inverte o jogador lá na ponta, coloca o Lúcio Acosta, vai pressionando, aí tem esse rapaz aí. Eduardo. Tem jogador aí, Natália Ferrão, Rafael Prats. Se tivesse jogando 20% do que o Thiago Silva tá jogando, e a Eduardo Menezes ia fazer uma revolução na Paulista. Eu não. Ia levantar monumento, ia falar que é um absurdo. Eu tô exaltando o cara. Já ia estar com a passagem comprada nos Estados Unidos pra Copa. Só pra você ter uma ideia. 2 nomes. O Thiago Silva. Neymar, outro, Júnior. Não. Thiago Silva te segue nas mídias sociais? Thiago Silva te segue nas mídias sociais? Ele já foi no Mundo Menezes? Não. Mas vai em breve. Mas é parceiro. Mas eu conheço, meu parceiro. Eu sou amigo de amiga dele. Pra mim, o Thiago Silva ontem, ele é zagueiro, foi o que mais finalizou. O Thiago Silva, pra mim ontem, Prats, eu quero a sua opinião, mas o Thiago Silva, a cada momento que passa, tá calando ainda mais a boca de quem, e você sabe que pode ter sido você, criticou um cara que chorou
no campo, ele chora. Ele não tem que sair da seleção. Não gostei daquilo. Tudo bem. Só que você falou, aí muita gente deu uma marca no carimbo num cara, esse cara não serve pra seleção. Olha o que ele tá fazendo no Fluminense. Olha a representatividade dele pro futebol. 40 anos, é um ícone, é um líder. O Thiago Silva, eu reforço o que o Pedro falou aqui. Esse cara, pelo que tá jogando e entregando... Ele joga com inteligência. Cara, a seleção brasileira, pra mim, eu acho que era o caminho que ele deveria seguir por mais tempo. Ou encurtaram a situação dele depois da Copa. Não serve mais pra um monte de gente. Não serve, fulano não serve, fulano não serve. E o Thiago pode ter sido vítima de muita gente que colocou nele a marca de um cara que, do equilíbrio emocional. Olha o que ele está fazendo. Não, mas o Thiago Silva é o Neymar da zaga. Por quê? Por quê? Primeiro que ele já tem um histórico gigantesco de seleção e ele não precisa ser provado. Tecnicamente, você não precisa, assim, vamos ver se o Thiago Silva tá bem, tá aí, não. É talvez o maior zagueiro do Brasil, se não um dos maiores do século, né? Então, assim, tecnicamente ele não precisa ser provado. Só que, por exemplo, no Fluminense, você pega na temporada, ele ficou muitos jogos de fora. Não, exatamente. Tem a questão da idade, da questão física, que muita... E ele mesmo falou, viu, Bubu, que tem jogado muitas vezes até, assim, tomando injeção, ou tem um jogo importante, então ele foi pra partida. Então, por exemplo, entra na cabeça do Ancelotti. Do Cello. Na cabeça do Ancelotti eu não entrei. Eu entro na cabeça de muita gente, na mente de muita gente. Mind Games, tal. Ele vai falar, o Thiago Silva eu deixo aqui no cantinho do pensamento. Ele e o Neymar estão aqui. Não preciso testar, provar esses caras. Esse aqui é monstro, esse aqui é craque, deixa aqui e tal. Na Copa do Mundo, na hora de convocar, fechou a Copa do Mundo lá? Falta quanto tempo? Faltam 24 horas para convocar? Como é que o cara tá? Tá bem? Liga para ele, você tá bem? Você tá legal? Liga pro Fluminense, liga pro Santos. Como é que tá o exame médico? Tá tudo bacana, tudo legal, perfeito? Convocados, entendeu? Então eu não acho que precisa levar o Thiago Silva pra jogar contra a Coreia do Sul, contra o Japão, um amistoso e tal. Deixa o cara ali, entendeu? Meio ali de suplente ali. Num desespero. Chegou na hora lá, um Gabriel Magalhães da vida não sei o quê, lesionou, não sei o quê. Thiago Silva, pode vir. Colocaram nele uma marca, o cara tem equilíbrio emocional, sim, deu a volta por cima. Eu sei que você não gostou, criticou na época, mas o que eu tô te falando é o seguinte, olha o que esse cara tá fazendo no Fluminense hoje, 40 anos. Sim. Você tem que bater palma. Bate palma comigo aqui, palma de um jogo de um tempo, Thiago. Fez de boa noite o gol ontem, hein? Foi de boa noite. Sabe o que vem? Que mantém também o Thiago, né? Sim, e é legal, eles trabalharam juntos na primeira Copa do Brasil, né? E aí tem essa parceria, a gente viu muito disso no Mundial de Clubes, de um ajudando o outro. Às vezes o Thiago Silva, ele tem essa liberdade bastante de falar com o Renato Portaluppi, de, ajeita aqui, ajeita ali, de saber se conversar, e essa liberdade que o Renato também dá pro Thiago Silva, acho que é bastante importante pela experiência que o próprio Thiago tem. Quase um técnico dentro de campo. E ele estuda bastante para ser um técnico no futuro. Valeu, Caião. Obrigado, hein? Pareça sempre. Pode deixar. Horário dos fortes, contamos com Exatamente. você. Vamos lá, o Thiago Silva falando no Sport Center. Será que pode voltar à seleção brasileira com o Carlo Ancelotti? Fala, Thiago. Cara, como um bom brasileiro, claro que eu acompanho, torço, xingo na televisão também quando estou em casa, faz parte. Como eu falei em outras oportunidades, eu nunca fechei a porta para a seleção brasileira e nunca fecharei. Se o professor Ancelotti, que me conhece bem, e ele quiser contar comigo, pode ter certeza que eu estarei à disposição. Caso não, já fiz o meu papel, procurei entregar o máximo possível. Estou muito tranquilo em relação a isso. Em relação aos zagueiros que estão sendo convocados, eu acho que é uma safra muito boa de zagueiros. Qualidade técnica acima da média, entre outros que também não foram convocados. A gente fica feliz porque há um tempo atrás se falava muito que os zagueiros não tinham muita qualidade para jogar e hoje a gente está muito bem servido. Isso me deixa feliz, satisfeito de saber ainda que o meu nome ainda é vinculado na seleção brasileira, mas estou muito tranquilo em relação a isso, procuro ajudar o Fluminense da melhor maneira possível. Hoje foi mais um dia especial para mim na minha carreira e espero que esse final de ano possa ser mais brilhante ainda para minha carreira. Boa! Seu Elton, conta pra gente. Pelo que jogou o Thiago Silva, figura importantíssima, como a gente viu com os números, fazendo gol também. Faz sentido essa propaganda dele de, tô aqui, se me chamar, apesar de termos ótimos zagueiros, porque o cara foi decisivo na noite de hoje, né? Um jogo bem importante, garantindo o Flu na semifinal. Ele foi fundamental, né, Edu? Eu acho que a gente tem visto, logicamente, o Thiago Silva voltando a ter sequência no futebol brasileiro. Ele foi bem no Mundial de Clubes também.
Eu acho que ele fez um bom jogo contra a Inter de Milão, por exemplo. No jogo contra o Chelsea, né, que o Fluminense acabou perdendo, ele não foi por conta dele também. Eu acho que ele acabou fazendo uma boa partida, até melhor do que a partida que ele fez contra o Al Hilal. No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, acho que mais nos mata-matas, né? Ele foi muito bem no jogo contra o Internacional, jogando fora de casa, né? O Renato trouxe aí, eliminamos o Internacional, que é uma equipe tradicional, eliminamos o Bahia, que é um time muito forte. O Thiago Silva foi muito bem, principalmente no jogo no Beira-Rio. É um cara que se coloca, obviamente, né, como opção para o Ancelotti, porque o Ancelotti conhece o Thiago Silva, mas eu acho que está um pouco distante por conta até desses 4 jogos terem sido jogos, Edu, competitivos, né? Por mais que a seleção brasileira já tivesse se classificado nos 2 jogos anteriores a essa data FIFA, eram jogos oficiais e talvez fosse... Não que o Thiago Silva precise ser testado, né, na seleção brasileira, acho que não tem mais o que provar para ninguém. Mas eu acho que em jogos competitivos ele seria talvez uma opção pensando no futuro. A gente até tem aí na tela, né, a questão do Bahia, porque entrando no jogo, né, o Bahia... você e o Caio, nosso Caio Alves, né, que trouxe essa análise do gol do Thiago Silva. O Fluminense, ele em 2007, quando chegou ao título, eliminou o Bahia nas oitavas de final. Só que o Bahia não consegue passar das quartas. Daí mais uma vez isso aconteceu. Desde 1989, quando a Copa do Brasil foi instituída no calendário do futebol brasileiro, o Bahia não consegue atravessar a barreira das quartas de final. E mais uma vez não conseguiu, né? Acabou sendo eliminado de novo no Maracanã. Ano passado foi pro Flamengo e dessa vez pro Fluminense. E aí a gente entrando no jogo, Edu, falando sobre o jogo, foi o Fluminense das Copas. Foi o Fluminense que conseguiu uma classificação para as quartas da Sul-Americana, vai enfrentar o Lanús. Foi o Fluminense que conseguiu chegar à semifinal da Copa do Mundo de Clubes, sendo eliminado pelo campeão, sendo eliminado pelo Chelsea. E agora o Fluminense que consegue chegar à semifinal da Copa do Brasil. O Renato ele consegue mobilizar a equipe para esse tipo de jogo e o Fluminense entrou com o espírito de mata-mata que o Bahia não entrou. O time do Bahia foi, para mim, melhor durante parte do segundo tempo do jogo na Fonte Nova, tanto que conseguiu fazer 1-0 no final, mas foi um Fluminense que entrou com uma intensidade muito alta, um time que estava muito pronto para jogar esse tipo de competição que o Bahia não conseguiu nessa temporada. O Bahia caiu, por exemplo, nos playoffs da Sul-Americana e poderia ter enfrentado, inclusive, o Fluminense nessa competição, acabou sendo o América de Cali, que o Fluminense passou com uma certa facilidade. O Bahia não conseguiu competir nos 180 minutos contra o Fluminense, ao ponto de pelo menos levar a partida para os pênaltis. Foi um time muito retraído, fugiu das suas características, não conseguiu reter a bola e foi um Fluminense com muita intensidade. O Renato montou uma equipe para pressionar no campo de ataque, usando o Canóbio, usando o Serna. O Canóbio fez uma excelente partida, não só pelo gol, né, de pênalti e assistência, mas justamente para roubar a bola no campo de ataque. O Renato teve alternativas de, no segundo tempo, por exemplo, colocar o Luciano Acosta no lugar do Nonato, né? O Nonato não fazia nenhum jogo ruim, ele acabou colocando o Acosta, o time ganhou um pouco mais de volume no campo de ataque, e foi um Fluminense que conseguiu construir nas bolas paradas, né? Um gol de pênalti e o gol da cobrança na cabeça do Thiago Silva para decidir o jogo e garantir uma classificação para a próxima fase. Bastou uma semaninha, uma semana e meia, não é, Edu, de descanso para esse Fluminense, para o time voltar a ser aquela equipe que a gente viu no Mundial, por exemplo. No fundo, o Renato tinha razão. O time precisava descansar, precisava treinar, precisava aprimorar algumas questões que a gente acabou vendo no Maracanã e, por isso, o Fluminense é semifinalista, mais uma vez, da Copa do Brasil. A questão do Thiago Silva, também queria só pontuar aqui. Eu imagino que o Ancelotti já teria chamado, como fez com o Casemiro. Se fosse para confiar, falar, não, eu quero o Thiago aqui, acho que ele já teria sido chamado, né? Então, acho que não vai para a Copa no ano que vem, não. Vamos ver, porque o Ancelotti falou que tem 70 jogadores no radar, né? O fato é que ele falou que treinou tanto com o Guga, que ele até brincou, que ficou com torcicolo e tanta cabeçada que... E parece que foi sério, tava com torcicolo mesmo, de tanto treino de cabeça que ele fez, mas deu resultado que foi um belo gol de cabeça, né? Para concluir, Elton, por favor, você está aí em Salvador, no seu camarote soteropolitano, que a gente sentiu um Rogério Ceni muito cabisbaixo mesmo, né? Decepcionado com o que a equipe apresentou. Nada deu certo e vem de um título da Copa do Nordeste, é verdade, mas o Bahia, na 4ª colocação do Brasileiro, perde para o Fluminense, que é o 9º.
E que impacto que pode ter isso para a sequência da temporada? Levando em consideração os desfalques, né? O Fluminense ganhou de um time um pouco desfalcado como o Bahia, né? Vendeu o Lúcio, aí estava sem o Ademir, sem o Pulga, jogadores importantes, né, Elton? Isso será levado em consideração? Será que vai uma pressão diferente aí para o Bahia? Jogou sem o Arias, que estava na seleção colombiana, não teve tempo de chegar para o jogo. Jogou sem o Caio Alexandre, que ainda se recupera de lesão. O Rogério teve alguns desfalques. Eu sei que já são quase 2 da manhã para quem está vindo ao vivo, mas como tem nossa reprise, eu não vou dizer o que o Rogério falou. Ele falou que realmente a atuação foi um AM, né? E de fato, o time não correspondeu às expectativas. Edu, fazendo uma projeção para o futuro, a final da Copa do Nordeste, o Bahia jogou contra um Confiança, foi muito superior com o time reserva. O time titular do Bahia vem de uma derrota de 5-1 para o Mirassol e agora essa eliminação para o Fluminense. Ou seja, olhando para um nível de competitividade um pouco mais alto, e o Bahia foi soberano na Copa do Nordeste, mereceu vencer, foi um passeio que o Bahia mostrou nos jogos finais contra o Confiança, pensando no Campeonato Brasileiro, que vem de uma derrota para o Mirassol, e olhando para o que fez contra o Fluminense, é lógico que o Bahia vai ter que elevar um pouquinho, de novo, o seu patamar de competitividade para se manter entre os 4. O Bahia tem 2 jogos a menos. São 2 jogos a menos contra Vasco e Internacional. O Vasco pode vir empolgado, né, para uma semifinal de Copa do Brasil. O Internacional tem no Campeonato Brasileiro agora o seu grande objetivo. Não serão jogos fáceis esses 2 jogos pendentes. Então é um time que ainda tem esses 2 jogos a menos e está em 4º lugar, tem uma gordura boa, mas precisa melhorar. Não vai poder mais contratar, Edu. Perde, de fato, o Lúcio Rodrigues. O Thiago é uma boa resposta, né? Foi decisivo na Copa do Nordeste, não pôde, inclusive, jogar nesse jogo contra o Fluminense. Chegou o Sanabria, que foi contratado aí para ser uma opção ao ataque. Talvez a recuperação do Pulga e do próprio Caio Alexandre, né, para fazer o time de novo ter um pouco mais de consistência na construção e na finalização, o Bahia possa retomar os trilhos. Acho ainda que está sob controle, que dá para ter apenas agora o Campeonato Brasileiro, um time que chegou a 62 jogos, Edu, agora tendo semanas livres, olhando para o copo meio cheio, obviamente, pode ter aí uma possibilidade de reajustar essa rota e terminar entre os 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Tem time para isso, mas no mata-mata não mostrou, pelo menos na temporada Sul-Americana e Copa do Brasil, que ainda está pronto para disputar os títulos grandes do futebol brasileiro, mas está no caminho. E eu acho que o Campeonato Brasileiro pode dar essa resposta ao fim do ano. É isso, então o Fluminense é quem avança, vencendo o Fluminense, vencendo o Internacional, vencendo o Bahia. Quer dizer, se estivesse naquele grupo da morte da Libertadores, o Fluminense teria avançado na competição, né? Realmente mostra a força no mata-mata o tricolor das Laranjeiras. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a vitória do Fluminense 2-0 sobre o Bahia. E o tricolor das Laranjeiras está na semifinal da Copa do Brasil. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui algumas matérias da partida. Primeira matéria aí falando sobre o Thiago Silva. Thiago Silva decide, coloca o Flu na semi e se firma entre os maiores artilheiros da história entre zagueiros. O Thiago Silva, que é conhecido aí como monstro, né? Com certeza ele está na história do Fluminense, um dos melhores zagueiros da história, o Thiago Silva, que ontem brilhou na classificação. Trazer mais uma matéria. Thiago Silva revela ter tomado injeção para aliviar dores no pescoço antes de jogo contra o Bahia. Então, um jogador aí, né, revelando que teve que tomar injeção porque estava sentindo aí uma dor no pescoço. Para encerrar o nosso giro de notícias, trazer mais uma matéria. Canóbio atinge temporada mais goleadora da carreira e vira peça-chave no Fluminense. Então, um jogador que inclusive chegou a ser vaiado ali em algum momento da partida, mas com autoridade, com moral, pegou a bola, bateu o pênalti e fez o gol, o primeiro da vitória do Tricolor. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.